Bom, continuando o estudo sobre as disposições gerais das prisões, nós falaremos agora sobre o artigo 284, que fala sobre o uso de força. Então, o 284 menciona o seguinte: não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso. Então, nesses casos, aí poderá ser utilizada a força. Caso contrário, não há necessidade da utilização de força. Se houver ainda por parte de terceiros resistência à prisão em flagrante ou a determinada por autoridade competente, né, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar os meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, sendo que de tudo isso lavrará auto subscrito por duas testemunhas. Esta é uma previsão que nós temos no artigo 292 do Código de Processo Penal. Então, o uso de força é o absolutamente necessário para conter a pessoa, né? Uma tentativa de fuga, ou ficou nervoso, né? Está se debatendo, evitando que seja algemado, esse é o próximo assunto, né? O uso de algemas. Então, nessas circunstâncias é que a gente terá, então, a utilização da força e também, aí, se for necessário, as autoridades que utilizaram vão ter que esclarecer por quais meios, por que utilizaram, vão ter que fazer alguns esclarecimentos. Bom, a questão também envolve o uso de algemas, porque às vezes para conter alguém que você vai prender, você vai ter que usar as algemas, tá? Então, na verdade, o uso de algemas no Código de Processo Penal, ele ficou regulado na parte de instrução e debates em plenário do júri, prevendo que o seu uso será permitido somente em caso de absoluta necessidade à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à segurança da integridade física dos presentes. Essa é uma previsão do artigo 474, parágrafo 3º do CPP. Tá? E ainda, dizendo, né, na hipótese de utilização das algemas, as partes não poderão, durante os debates, fazer referência a tal circunstância como argumento no tribunal do júri. Por exemplo, né, olha, o réu é tão perigoso, que está algemado, está acompanhado de policiais, está preso, né? Então, fazendo esse tipo de referência, tá? Nós tivemos a súmula vinculante número 11, né, editada pelo STF, que menciona o seguinte: só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Tá? Então, o que nós temos com a súmula vinculante? Também uma limitação no uso de algemas. Tá? Então, esse entendimento ele garante que toda pessoa, né, para toda pessoa que é utilizada, que é executada uma prisão, a prerrogativa dela não ser algemada, salvo se houver, né, essa necessidade, né, por questões de integridade física, por tentativa de fuga, né, e uma situação extremamente necessária. Porque antigamente, em algumas situações, né, o uso da algema era de forma deliberada, né? Pegava a pessoa, já algemava. Aí a mídia, né? A mídia fazia aquela situação da algema e se esconde quem está algemado. E essas circunstâncias, na verdade, sempre aconteceram, mas quando um determinado público que é objeto de uso de algemas não é um público, vamos dizer assim, significativo no sentido, né, ou de função social, ou de condições econômicas, tudo bem. Mas a partir do momento que a gente começa a ver deputados sendo presos, senadores sendo presos, juízes, né, políticos, né, sendo presos de uma forma geral e usando algema e aparecendo com algema, de repente já houve, então, né, uma edição de uma súmula fazendo uma determinada restrição. Tá? Então, por isso que nós temos, na prática, a gente vê que as situações mais ou menos permanecem como antigamente, mas aí então vai ter essa possibilidade no uso exacerbado da utilização da algema, num caso totalmente desnecessário, a necessidade das autoridades se explicarem sob pena de responsabilidade. Tá?
Bom, falamos do mandado de prisão e falamos de quando ele vai ser cumprido, né? Agora, o artigo 285 nos traz os requisitos do mandado de prisão. O que o mandado de prisão tem que conter, né? Primeiro, ele tem que conter o nome da pessoa que eu vou prender. Ou, se eu não tenho o nome completo, a qualificação, sinais característicos de identificação dessa pessoa. Eu tenho que ter o endereço. Não é ficar procurando por casa da rua X, né? Não, eu tenho que ter o endereço. E é naquele endereço que eu vou poder cumprir o mandado. Quem é a autoridade que está mandando prender e por que ele está sendo preso. Então, de uma forma geral, é isso que diz o artigo 285, que menciona o seguinte: a autoridade que ordenar a prisão fará expedir o respectivo mandado. O mandado de prisão será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade, designará a pessoa que tiver que ser presa por seu nome, alcunha ou sinais característicos, mencionará a infração penal que motiva a prisão, declarará o valor da fiança arbitrária caso afiançada a infração e será dirigido a quem tiver qualidade para dar a execução. O mandado sempre vai ser feito em duas vias, né? Uma vai ser entregue ao preso, uma vai ficar no processo com o cumprido, né? Quando que foi cumprido esse mandado, né? E aí o preso também assina essa situação do mandado de que ele foi preso, até porque ninguém pode se recolher a nenhum departamento prisional sem ter o motivo por que está sendo preso ali, né? Se ter um documento dizendo, ó, eles têm que ficar preso aqui, né? Então, por isso que eu preciso dessa situação do cumprimento do mandado de prisão, tá? Então, por essas circunstâncias que é obrigatório essa a expedição e toda a circunstância da documentação do mandado de prisão. Tá? Ainda, né, o 287, ele teve uma mudança legislativa, como eu mencionei a vocês anteriormente, né? E hoje a redação do 287 ficou assim: se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não estará à prisão e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado para a realização da audiência de custódia. Então, se a infração for inafiançável, ou seja, não cabe medida cautelar diversa da prisão, fiança, né? Eu posso prender alguém, mesmo não tendo mandado de prisão, tá? Mas esse preso ele vai ser imediatamente encaminhado para a autoridade que expediu a prisão, que determinou essa prisão, né, para a realização da audiência de custódia. Então, essa é a nova previsão do artigo 287 do CPP e que a gente tem que ficar atento a essa modificação. Tá? Ainda, o artigo 200 fazendo a sequência, né, o artigo 289 fala sobre a possibilidade de prisão por carta precatória, como eu mencionei, que a gente tem essa possibilidade. E aí nós tivemos a inclusão lá em 2011 do artigo 289-A, que prevê que o juiz competente ele vai providenciar o imediato registro do mandado de prisão em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça para essa finalidade. Então, a gente já tem a regulamentação, né? A resolução 137 de 2011 do Conselho Nacional de Justiça traz lá com o funcionamento desse banco de dados de registro de mandado de prisão e que vai ter de caráter nacional, né? Então, a finalidade de qualquer autoridade policial, enfim, do Estado, do Brasil inteiro, possa executar a prisão determinada, por exemplo, por um juiz de direito da comarca de Dois Exílios. Né? Então, por mais que ele esteja lá no Acre, que esteja em Salvador, que esteja em Brasília, que esteja em qualquer lugar do Brasil, pode ser feita a execução. Tá? Às vezes é determinada prisão, mas não se tem ainda a inclusão no banco de dados. Pode-se fazer prisão? Pode, por qualquer meio de comunicação, né? Hoje manda lá um e-mail, né? Só que é lógico, tem que fazer a conferência de que aquela ordem de prisão é fidedigna, ou seja, que ela efetivamente existe para poder fazer isso, né? Por e-mail, WhatsApp, né? Tá se fazendo, né? Manda a cópia disso por qualquer meio de forma informática, telemático, enfim, né? Então posso fazer isso, mas independentemente disso, o registro do mandado de prisão tem que ter no banco de dados e eu tenho que ter também depois o cumprimento desse mandado de prisão, tá? Então a gente pode fazer essas circunstâncias sem nenhum problema, tá? Então, o que é a alteração, que é bacana, que é legal?
o que ajudou bastante nessas circunstâncias é essa integração do sistema de nível nacional. Porque antigamente nós tínhamos de nível estadual, né? Então, se o cidadão saía do Paraná e ia para Santa Catarina, pronto. Então, tinha que informar o Estado de Santa Catarina que no Estado do Paraná tinha mandado de prisão, esse pedido contra a gente, fazer a prova disso, para daí alguma autoridade de Santa Catarina fazer a prisão, enfim. Né? Então, agora é de cunho nacional. Está esse pedido mandado de prisão, está cadastrado no banco de dados, da forma como está previsto na resolução, né? Está dentro das normativas. Ok, então qualquer autoridade pode fazer a prisão dessa pessoa. Pode ser que seja numa blitz, que eu pegue o nome do documento e veja que tem mandado de prisão em aberto. Pode ser que seja chamado a polícia para atender uma ocorrência e comece a pegar a documentação de pessoas e daí ver que daquela pessoa tem mandado de prisão que está em aberto. Né? Então, todas essas circunstâncias facilitou em muito a possibilidade de prisão. Porque os agentes faziam isso, né? Praticavam o crime no estado e iam para outro estado. Né, se escondiam em outro estado. E aí não tinha comunicação em relação a essas prisões. Às vezes ele era até preso lá no outro estado, respondia um processo criminal por um determinado fato no outro estado, mas aqui no estado do Paraná ele já tinha mandado de prisão expedido pelo mesmo fato, ou por um fato até mais grave, enfim. Então não se tinha essa conexão de informações. Agora nós temos essa informação em relação aos mandados de prisão. Então, facilitou bastante o cumprimento do mandado de prisão. Ainda, quando a pessoa é presa, a gente já falou, né, que sempre tem que ser noticiada ela que ela tem alguns direitos, né, de permanecer calada, ela não é obrigada a falar contra ela, da assistência da família do advogado, de entrar em contato com a família, informar que foi preso, ou até mesmo um advogado. Se não informar o nome do seu advogado, porque não tem advogado, ser acionado alguém da Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública deve ser acionada para atender aquele determinado caso. Está presa a pessoa, né? E aí, então, não tem família, não tem ninguém para informar, então informa a Defensoria Pública, né? Para ter essa ciência. Hoje tem o Ministério Público também informado das prisões, e depois vai para a audiência de custódia, onde a gente também tem informação que o juiz toma conhecimento, né, que essa pessoa foi presa. Tá? Muito bem. O artigo 290 do CPP, ele menciona a possibilidade de perseguição no cumprimento do mandado de prisão. Tá? Então, em linhas gerais, o artigo é bem extenso e eu não farei a leitura, obviamente, mas em linhas gerais, o artigo 290 permite que a autoridade vá em perseguição, então vamos imaginar que alguém pratica um crime em 2 vizinhos, né? E aí, em perseguição, a polícia começa a perseguir essa pessoa e ela vai passando, 2 vizinhos, e ela vai para Pato Branco, São Lourenço, né? Que já é estado de Santa Catarina. Então, a princípio, aquela polícia não teria jurisdição em outro estado, mas por conta da perseguição, há a possibilidade dela passar esses limites, fazer a prisão, e aí ela vai apresentar essa pessoa para a autoridade do local onde foi feita a prisão. Né? Então, do local onde foi feita a prisão, vai informar as autoridades ali, fazer o cumprimento, e depois, então, traz, né, esse cidadão para, por exemplo, 2 vizinhos, que é onde foi expedido o mandado de prisão. Tá? Essa é uma situação de mandado de prisão, pode ser um caso de perseguição, um caso de flagrante, que também é essa possibilidade. Tá? E aí a gente vai entrar na regra de que não existe essa situação de que em 24 horas não existe flagrante, né? A gente tem algumas pérolas dentro do direito processual penal que a mídia passa por aí e que as pessoas acreditam, né? De que se eu ficar escondido 24 horas não tem mais flagrante. Então, uma das situações é a perseguição. Né? Se a gente tiver perseguição, há o estado de flagrância e aí cai por terra essas circunstâncias. Pérola essa que a gente trabalha na próxima aula quando a gente falar sobre flagrante, tá? Mas, enfim, então a gente tem essa possibilidade, tá? E aí o parágrafo 1º do artigo 290 nos traz os casos onde é entendido que há a perseguição, quer dizer, que possibilita, então, eu fazer a prisão do agente no estado onde não é a jurisdição, né, ou não é de competência daquela autoridade. Então, diz lá, tendo avistado, for perseguido sem interrupção, embora depois o tenha perdido de vista. Sabendo por indícios ou informações fidedignas que o réu tenha passado há pouco tempo em tal ou qual direção,
pelo lugar em que o encontre for no seu encalço, tá? Então, aqui a gente tem essa possibilidade para fazer. Outra situação que é interessante que nós temos é o artigo 295, que fala sobre a prisão especial, tá? E aqui vamos deixar bem claro algumas situações, tá? A prisão especial, ou prisão em quartel, né? Então diz, né, o recolhimento a quartéis ou prisão especial à disposição da autoridade competente quando sujeitos à prisão antes da condenação definitiva. Então, a prisão especial, ela é prevista extremamente no artigo 295, só cabe para aquelas pessoas especificadas no artigo 295, e só cabe nos casos de prisão cautelar, ou seja, só na prisão provisória. Então, durante o processamento do processo, né, da infração penal, há a possibilidade dessa pessoa ficar em prisão especial, tá? Essa prisão especial seria o quê? O local diferenciado dos presos comuns, tá? Então, fica em local diferenciado dos presos comuns. Então, por exemplo, tem algumas cidades que têm algum prédio público não utilizado, daí coloca as pessoas que têm direito à prisão especial nesse prédio. Tem gente que usa o batalhão da Polícia Militar, tem gente que utiliza outras celas da própria cadeia pública. Então, por exemplo, a pessoa vai ficar na cadeia pública, mas não vai ficar com os presos comuns. Vai ficar em cela, até pode ser alojamento coletivo, mas que seja de preso especial, que entre nessa situação. Essa situação de ser especial é muito pela função do que exercem, do que propriamente dito por ser especial, né? É mais relacionado à função. E aí tem muitos delegados, outras pessoas, que mencionam o seguinte: lá na delegacia eu coloco uma plaquinha, prisão especial, e coloco todo mundo lá. Não é bem assim, né? A gente sabe que, quer dizer, a gente sabe que é assim que funciona, mas não deveria ser assim. E as pessoas que têm direito à prisão especial e que naquela localidade não tem local para deixá-los, eles vão ficar junto com as pessoas, com os presos comuns, né? Com os que estão provisoriamente presos de forma comum. E aí eles têm que renunciar a esse direito de prisão especial. Porque se eles fizerem o pedido e não tem lugar, o juiz vai ter que achar um lugar, né? E às vezes esse lugar não é tão bom quanto até a cadeia pública, né? Quer dizer, a cadeia pública é terrível, talvez esse lugar seja um pouco pior. Então, nessas situações, a gente tem eles vão ter que renunciar à prisão especial. Bom, e quem tem direito a essa prisão especial até a condenação transitar em julgado? Porque daí passa a prisão pena, a pessoa não tem mais esse direito à prisão especial. Então, veja, a prisão especial não é prisão domiciliar. Então, não se confunde prisão especial com prisão domiciliar, tá? Com a decretação da prisão preventiva, a possibilidade de cumprimento domiciliar, a questão do regime aberto, a possibilidade de cumprimento domiciliar, tá? Então, isso é uma situação. Aqui a pessoa vai ser presa, então vai ser restringido o seu direito de locomoção, mas por conta da função dessa previsão do 295, ela vai ficar num local separado, num lugar diferenciado, tá? Uma situação diferenciada. Então, quem são essas pessoas? O código traz os ministros de Estado, os governadores, interventores de estados ou territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários, os prefeitos municipais, os vereadores e os chefes de polícia. Os membros do Parlamento Nacional, Conselho de Economia Nacional, das Assembleias Legislativas dos Estados, senadores, deputados federais, deputados estaduais. Cidadãos inscritos no livro de mérito, os oficiais das Forças Armadas, os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios, os magistrados, os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República. Então, a gente sabe que quem tem curso superior tem direito à prisão especial. Os ministros de confissão religiosa, os ministros do Tribunal de Contas, os cidadãos que tiverem exercido efetivamente função de jurado, salvo quando excluídos da lista por motivo de incapacidade para exercer aquela função. Em relação aos jurados, pessoal, isso aqui não foi repetida essa situação quando fala do jurado lá no rito do Tribunal do Júri. Então, aqui se tem uma discussão se o jurado tem direito à prisão especial ou não tem direito à prisão especial. Tá? Muito está se discutindo, tem lutadores que dizem que foi essa parte, né, do inciso 10 está revogado, porque lá não foi dito expressamente de que tinha, né?
Bom, então vamos voltar, né? O rito do tribunal do júri sofreu alterações também, há muito mais, né, uma legislação mais antiga. E aí, então, na questão de função de jurado, quem pode ser jurado, enfim, nessas delimitações que nós temos lá, não foi repetido de que o jurado tem direito à presença especial. Foi retirada essa previsão. Antes era expressa, agora não tem. Mas temos aqui, né? Então, alguns doutrinadores dizem, olha, então a partir de agora o jurado tem algumas situações de função, né? Tem alguns benefícios, mas não a questão da prisão especial, que não está previsto de forma expressa lá, né? E tem outras pessoas que entendem o seguinte, que como um jurado, ele funciona como um juiz, ele tem as mesmas impedimentos, causa de suspeição dos juízes, porque quando ele compõe um conselho de sentença, ele está sendo um juiz, e como um magistrado, de forma normal, tem direito à prisão especial, que ao jurado ainda competiria ele ter esse direito à prisão especial. Tá? Mas essa é uma situação que se discute ainda se tem ou não. Os delegados de polícia e os guardas civis dos estados, territórios ativos e inativos. Tá? Então, qual é a previsão? Prisão especial é local distinto da prisão comum. Tá? Não havendo um local específico para o preso especial, ele será recolhido em cela distinta no mesmo estabelecimento. Ele pode ficar na cadeia pública, que é o local para o preso provisório, mas em local distinto. Tá? Uma cela separada, um quarto lá, uma dependência da delegacia que não é utilizada, enfim, coloca as pessoas de preso especiais. A cela especial poderá consistir em alojamento coletivo, atendidos os requisitos de salubridade do ambiente, concorrência de fatores de aeração, insolação, condicionamento térmico adequado à assistência humana. Né? É bom essa colocação porque, assim, aspas, abre aspas. É um tanto quanto ofensivo a gente ter que prever isso, né? Porque é óbvio que qualquer prisão ela deve ser passível, adequada à existência humana. Mas tem alguns estados do Brasil que, por exemplo, colocam presos em contêineres e deixam lá, sem aeração, sem ventilação, enfim. Né? Então, aí falam mal dos direitos humanos, né? Porque os direitos humanos se reclamam, porque os direitos do preso, mas não é direito do preso, é direito da pessoa, né? Direito da pessoa. A gente tem um artigo, toda a lei de execução penal também prevê essas situações dos direitos do preso, né? Porque a única coisa que ele perde é a questão da liberdade e outras situações também, mas principalmente da liberdade, não vai ter mesmo convívio social por conta dessas situações. Agora, o direito à existência humana, sim. Não estou falando que temos que ter regalias, só estou falando que temos que ter condições mínimas para que os presos possam ficar presos. E uma pessoa que fica em prisão especial, pelos cargos, enfim, que se encontram, também deveria ter isso. Não estou falando nos casos que a gente viu anunciados por aí, de pessoas pedindo comida fora, em restaurantes caros, ou tendo acesso à TV fechado, pago, né, recebendo visitas, fazendo churrasquinho. Não é isso, tá? Não é isso que se trata o artigo, mas que tenha condições básicas de sobrevivência, tá? Então é um absurdo que nós temos que ter a previsão expressa disso, né? É uma vergonha, vamos dizer assim, mas é o que temos aqui. Ainda, o parágrafo 4º diz que o preso especial não será transportado juntamente com o preso comum e os demais direitos e deveres do preso especial serão os mesmos do preso comum. Tá? Essa situação de não serem levados no mesmo local também é uma coisa que eventualmente não aconteça bem dessa forma, mas é uma previsão que nós temos. Então, aqui, pessoal, a ideia do estudo é nós sabermos quais são as pessoas que têm direito à prisão especial. As pessoas, se solicitadas, elas devem ser atendidas porque é um direito, o Estado tem que dar esse local diferenciado. Em locais que não tem, a gente coloca um local separado, dentro do próprio estabelecimento, ali, próprio da cadeia pública, mas nos locais que não tem mesmo. Tipo, na cadeia pública não tem um prédio, não tem um batalhão, não tem nada. Então, a pessoa tem que renunciar ao direito à prisão especial para poder permanecer na cadeia pública. Tá? Então, a gente vê alguns casos nesse sentido. Tá? Ainda, a gente tem as situações, né, de preso que seja do sistema penitenciário, militares, né, então militares que são presos em flagrante, ou enfim,
eles vão ficar no batalhão, não vão ficar ali junto com os presos provisórios. Quem trabalha no sistema penitenciário, os agentes penitenciários, enfim, que respondem ao processo criminal, também não pode ficar junto na cadeia junto com os demais, e nem pode cumprir pena também, né? A gente tem uma diferenciação dos agentes penitenciários, porque se eles ficarem presos no local onde eles atuavam anteriormente, imagine o que vai acontecer, né? Então, para eles também a gente tem algumas situações diferenciadas. Então, pós fixação de pena, né? Pós condenação transitada de julgado, os agentes penitenciários, por exemplo, são um setor que eles vão ter que ficar separados mesmo após a sentença de estar julgado. Então, se eles tiverem que cumprir penas, eles têm que cumprir pena num local diferenciado, porque eles não podem cumprir pena num estabelecimento prisional comum, nem muito menos aonde eles eram agentes penitenciários, porque todo mundo vai reconhecê-los e aí, então, a gente já sabe o que pode acontecer, tá? Então, por conta disso, também tem para eles. Agora, no mais, por exemplo, o militar pratica crime comum. Ele fica lá no quartel, né? Fica lá no batalhão. Condenado, vai pro sistema prisional comum, tá? Então, isso, o senador, tá? Ficou lá. Depois vai pro prisional comum. Não tem diferenciação, tá? Exceto para os agentes penitenciários, que isso é uma previsão que se mantém, tá? Enfim, o artigo 300, para terminar, só para reforçar aquilo que eu falei, né, as pessoas presas provisoriamente, elas ficam separadas das que forem já condenadas. É uma regra que não é cumprida, né? Porque, vejam bem, na cadeia pública, de uma forma geral, principalmente das cidades, tem presos provisórios e presos condenados esperando a inclusão no sistema prisional. Então, esses presos que estão condenados já, esperando a inclusão, eles já estão presos cumprindo uma pena definitiva, uma prisão-pena, dentro de um estabelecimento que é destinado a preso provisório. Mas eles não podem ser soltos, porque a situação é grave e eles precisam esperar uma vaga no sistema prisional no regime fechado. Então, eles estão presos, junto com os provisórios. Tá? Então, aqui nós temos uma regra bem clara, e a lei de execução penal também estabelece essa necessidade de separação. Até porque é uma situação lógica, né? Se é preso provisório, eu posso ser absolvido e eu vou ter que acabar tendo contato com pessoas que estão definitivamente condenadas, quer dizer, que já são mais perigosas, ou que têm conhecimento, que são de crime organizado, enfim, né? Então, são situações um pouco piores. Então, por conta dessas circunstâncias, há necessidade efetivamente de separação, mas não é muito bem o que a gente vê, tá? Por aí. O parágrafo fala do militar preso em flagrante, que após a lavratura ele vai ser levado ao quartel, né? Ele vai ser encaminhado para o quartel e automaticamente isso é uma situação prevista e lógica, né? Porque ele não vai ficar ali. E nós sabemos que na prática a Polícia Civil e a Polícia Militar às vezes tem algumas divergências e também, né, tem um local próprio no militar e ele vai ficar lá. Lembrando que essa prisão é flagrante, porque no comum não se confunde com uma punição disciplinar que ele tenha lá, né, por questão de militar, tá? Questão por crime militar lá nas questões militares, são situações distintas. Bom, pessoal, seriam essas as informações introdutórias sobre a parte de prisão. Na próxima aula nós começamos o estudo, nós estudaremos a parte de prisão em flagrante delito, que é a primeira prisão. A partir de agora eu sigo o Código de Processo Penal, com as alterações implementadas pelo pacote de crime, nós vamos trabalhando nessas circunstâncias, tá? Imagino que a gente vai ter já obras atualizadas em relação a isso, se vocês puderem fazer as aquisições, é muito importante, tá? O código também, é importante que vocês façam aquisição de códigos já atualizados. Temos partes suspensas, sim. É uma incógnita, nós não sabemos o que vai acontecer, nem o funcionamento de alguns desses institutos que já entraram em vigência. Tendo em vista a situação que nós encontramos atualmente, imagino que essa não é a principal preocupação no momento, né, por conta do coronavírus, mas nós vamos trabalhando, vamos fazendo assim, algumas opiniões também relacionadas a isso. Tá? Bom estudo a todos, até a próxima aula.